Este programa tem o oferecimento de Dote, o verniz que acompanha você. Olá a todos, bem-vindos a mais um Clube das Novelas. Hoje temos novidades maravilhosas preparadas para vocês. E o tema da semana é Caçadores de Fortunas. Isso existe em toda parte, não apenas nas nossas novelas não, mas também na sociedade atual. Infelizmente, muitas pessoas se relacionam com outras apenas por algum tipo de interesse financeiro e há até quem se case por esse motivo. Antes de revelarmos o ator que atualmente interpreta uma personagem que vive essa realidade, eis aqui uma lista de alguns dos atores que já viram suas personagens associadas a esse rótulo. Todas as semanas eu estou acompanhada por duas comentaristas que, para estarem aqui, tiveram apenas que ligar para o 760-202-760. Essa semana a única coisa que se alterou foi que não foram os nossos convidados que ligaram para nós, mas sim fomos nós que ligamos para eles para convidá-los a vir ao Clube das Novelas. E hoje temos em estúdio o músico, compositor e ator profissional Fernando Terra e também a jornalista e escritora Rosana Antônio. Boa tarde, sejam bem-vindos ao Clube das Novelas. Tudo bem? Boa tarde, Tudo bem, ótimo. obrigada. Bom, então vamos começar aqui conversando com o Fernando Terra. Quero saber um pouquinho do seu percurso profissional, Fernando. Bom, eu comecei com 11 anos, eu estudei teatro e música Pois simultaneamente. você trabalha como ator e músico. Exatamente, é. E depois disso, né, de ter passado esse curso de teatro que eu fiz em Belo Horizonte, estreiei logo um espetáculo e desde então nunca mais parei de fazer teatro e música, né? Sempre a minha vida toda foi fazendo as duas coisas. Você é de Belo Horizonte, não é De Belo isso? Horizonte, exatamente. Quando foi em 99, eu fui convidado para vir a Portugal fazer uns espetáculos para a infância e cheguei também, havia um campo para música, não é? E desde então tenho ficado em Portugal e outros países da Europa, vivi na França, estive na Alemanha. Como é que surgiu o convite para você vir para Portugal? Foi graças a uma peça que eu fazia o Sítio do Pica-Pau Amarelo, em Belo Horizonte, no teatro. E aí um diretor assistiu, me convidou para vir fazer umas peças aqui, no Porto. E foi assim, foi muito rápido. 20 dias depois eu estava em Portugal. Foi uma coisa muito rápida. E como é que você consegue conciliar as duas vertentes artísticas? Uma de manhã, outra à tarde, não, mentira. Não, olha, não sei, eu acho que são artes que se completam, né? Aliás, eu acho que a arte, no geral, ela é toda... ela dá para você usar elementos de um e de outro, Claro. né? Da dança, do teatro, da música. E no meu caso, o teatro e a música, eu acho que se completam muito bem. Tanto nos meus espetáculos de teatro eu utilizo a música, quanto no meu concerto, no meu show, tenho aquele quê de ator, né? As minhas músicas, eu acho que eu consigo passar um pouco de ator, né? Durante a execução de cada música, enfim. E bom, a Rosana tem um currículo invejável, tem um livro publicado e agora vai publicar um outro livro. O primeiro livro foi Quem Tem Boca Vai a Roma. E agora Filhos da Mãe, que conta histórias que vêm contradizer o significado poético do termo países irmãos. Não é isso? É isso Rosana? mesmo. Conta um pouquinho pra gente sobre essa obra. Bom, sobre essa obra, eu tinha dito antes, né, que quando eu escrevi Quem Tem Boca Vai a Roma, tinha tudo a ver, porque eu vivia ali em Roma e não podia deixar de observar aquelas pessoas que passavam por mim. Tive que fazer um registro disso. E aconteceu a mesma coisa em Portugal, né? Cheguei em Portugal há 3 anos e meio e não pude deixar de observar essa relação de irmãos, assim, um pouco de Pois. mal um com o outro, né? É. E pude ver que seriam sim irmãos, desde que um fosse considerado irmão bastardo, né? E o Olha. livro vai explicar isso. Lógico que o livro vai explicar isso, o porquê dessa relação considerada países irmãos não ser assim tão clara na realidade.
Então, eu vou contar histórias de 5 brasileiros que vivem aqui e de 5 brasileiros que vivem, de 5 portugueses, desculpa, que vivem em Portugal. Né? No Brasil. Que vivem no Brasil. Por que que eu fiz isso? Porque é preciso mostrar as duas partes. Claro. Né? Eu vi que os brasileiros reclamavam muito da recepção dos portugueses. Mas os portugueses lá também. Também lá sofrem um outro tipo de preconceito, que eu quero mesmo deixar guardado para que as pessoas possam degustar isso no livro. E para quando o lançamento do livro? O lançamento está previsto para fevereiro, tenho trabalhado muito nisso. Então, depois de ter conseguido fazer esse livro aí, dar a volta, como ele deu no Brasil, em Portugal e na Europa, pretendo fazer a mesma coisa com Filhos da Mãe. Nesse momento, nós precisamos falar do nosso ator Bruno Ferrari, que atualmente dá vida ao Tomás, um homem que sempre foi tratado como a joiazinha da mamãe, cuja influência da mãe assume um caráter importante na sua vida. Todos nós temos uma opinião bem definida sobre como deve ser a relação entre pais e filhos e até que ponto devem os pais interferir na vida dos filhos. Vamos ver então alguma dessas opiniões antes de vermos o Papo Rápido com Bruno Ferrari. Até que ponto devem os pais interferir na vida dos filhos? Eu diria que até certa idade, hoje em dia, acho que até cada vez mais tarde, os pais devem estar sempre presentes. Até um ponto onde os filhos se sintam, começam a sentir mais à vontade, não interferir muito. Há que dar liberdade, mas uma liberdade condicional também. Eu acho que os pais devem sempre ter uma opinião presente em relação àquilo que acham melhor para os filhos, até porque eles têm mais experiência do que nós. Mas também nos devem dar liberdade para viver a nossa vida. Bem, até atingirem a maioridade, os pais são legalmente responsáveis pelos mesmos. Portanto, até essa idade, acho que têm o direito de o fazer. Se tiverem assim um filho muito rebelde, que falta às aulas, que é só à noite, não vai às aulas, pronto, eu acho que aí os pais devem interferir e meter ordem naquilo, não é? A meu ver, existe cada vez menos um cuidado excessivo dos pais para com os filhos. Eu não sei se os meus convidados partilham da mesma opinião. Porque assim, em relação à personagem vivida pelo Bruno, a influência da sua mãe surte um efeito negativo na vida dele. Eu acredito que vocês não tenham tido essa experiência ruim, né? Seus pais influenciaram, de repente, na carreira de vocês, em tudo, sempre apoiaram em tudo que vocês quiseram fazer? Eu tive influência positiva, né? Minha mãe sempre apoiava. Ela tinha sempre medo quando eu dizia, vou fazer isso. Ela sabia que eu ia fazer mesmo, então ela já não bloqueava, ela já deixava. Deixava. Sempre te dando aquela consciência também sempre de que, positiva. olha, esse caminho, ou te alertava, esse caminho pode não ser sempre tão bom. alertava, cuidado com esse caminho, escolhe esse, né? Talvez, tenta esse, mas era sempre assim pela positiva. Quando você falou que vinha para Portugal, aliás, para Portugal não, que ia sair do Brasil, ia para Roma. Ela já sabia, porque assim, desde a adolescência eu preparava, né? Eu só consegui sair com 21. Mas desde a adolescência eu já era louca para sair do Brasil. Não aconteceu aquela coisa segura, assim, para poder sair. Então ela já estava mais que preparada. Eu queria muito ir para o Japão. Eu quero ir para o Japão. Minha melhor amiga era japonesa, né? Tinha tido naquela época um namorado japonês. E tinha muita ligação, assim, tinha muita coisa do Japão que me agradava. Mas naquela época foi impossível mesmo, e eu acho que foi bom, porque eu amadureci, né? Sabia mais o que queria. Claro. E quando eu consegui ir para Roma, eu já tinha assim, mais ou menos traçado o que era, o que eu queria fazer da minha vida. E o Fernando? Bom, meu pai sempre me incentivou para ser polícia, para ser advogado, aquelas coisas todas que os pais... Qual é a profissão do teu pai? Desculpa. O meu pai, ele era comerciante, ele tinha 4 lojas em Belo Horizonte. E não quis que você seguisse essa mesma profissão dele? Ele viu que eu não levava o menor jeito para contar parafuso. Enfim, não dava. Aí ele me colocou numa aula de guitarra, na esperança que eu ia tocar as músicas que ele gostava. Não aconteceu, não deu. Mas depois, quando ele começou a ver que aquilo era uma profissão, aí ele até gostava e falava assim. Agora, a minha mãe sempre falou que eu sempre fiz tudo que ela quis fazer. Então, isso é ótimo. Se ouvir isso da sua mãe é muito bacana, né? É ótimo, quer dizer, ela não fez... Você está realizando esse sonho, por outro lado, assim. Ela se sente realizada, porque ela às vezes fica mais feliz que eu. Com cada coisa que eu faço, assim, o disco, outro dia, olha, manda meu disco, né, assim, quando já estava lançando. Eles estão lá no Brasil. Estão lá no Brasil, Então tem que trazê-los para ver os espetáculos aqui, que são muitos, né, Fernanda? Não só em Portugal.
Bom, eu vou me desculpar aqui com os meus convidados, mas eu tenho um recado muito rápido para dar lá para casa. Recado esse que as minhas telespectadoras estão à espera. Um segundinho.